Boa noite, meus irmãos queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo vos conserve em vida, vos conserve em santidade, em amor e gratidão, não só esta noite, mas em todos os momentos de nossa vida, em cada esfera do nosso viver, do nosso dia a dia, possamos preservar e reservar e guardar como grande memorial a graça que nós temos recebido do Pai. Aleluia! A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, companheiros, nossos entes queridos, nossos irmãos que nos acompanham no canal. Eu fico feliz em agora mais uma vez me reportar convosco nesta noite tão preciosa. Daqui a pouco estaremos orando ao Senhor pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família. Estaremos orando pedindo a Deus para abrir as portas que estão fechadas, pedir a providência do Senhor, o socorro de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que maravilha, meus irmãos! Nós servimos a um Deus de socorro, de providência, um Deus de vitória, um Deus que não suporta ver o seu povo em aflição, em dores, em perdas, em dias de luto. Não. Deus é um Deus festivo, é um Deus que gosta de ver o seu povo feliz, convicto e cheio de certeza de que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do governo, da nação, Deus está no controle do Senado, Deus está no controle dos poderes desta terra, Deus está no controle de tudo. Embora as situações sejam adversas, mas eu quero dizer que Deus é aquele que interfere em todas as situações. Ele não fica à parte, porque Ele está no domínio de todas as coisas. Deus exerce o seu poder, muitas vezes inimaginável em nosso pensamento, em nosso entendimento. Quando menos esperamos, somos surpreendidos pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor. Somos surpreendidos pela ação de Deus na vida do seu povo, da sua igreja e na face da terra. A Bíblia diz, o Senhor fala, toda a terra é minha, toda a terra e a sua plenitude está com os homens aqui na terra para administrar, para cuidar. Mas se existe desordem aqui, a terra ainda é do Senhor. Aleluia! O governo é dele. Ele está acima de todo governo, de todo principado, de todo reinado, dos reis da terra. Acima dos príncipes é o Senhor dos exércitos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Eu sou o pastor Wagner Costa. Meus irmãos, somem nosso canal aí, deixe o seu link, deixa aí a sua mensagem para fazer parte do nosso canal, deixe o seu comentário. Aleluia, porque será de muito valia, será muito prazenteiro e valoroso para nós a contribuição e a cooperação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas que estão agora também vendo este vídeo. Esta oportunidade que você nos dá de fazer o seu comentário será precioso para nós, pois tudo está como uma experiência em nosso viver. Somos semeadores, nós plantamos na terra e dependendo do que plantamos, daremos fruto para a glória de Deus Pai. Mas eu quero aqui deixar uma mensagem que está muito atual para os nossos dias, diante das coisas que o nosso país tem vivido e que as nações têm vivido por toda a face da terra. Uma mensagem da parte de Deus. No livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 22, que diz assim:
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero vos introduzir esta mensagem, trazendo a introdução para falar sobre o governo do tempo de Daniel. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes naquele tempo, nos tempos contemporâneos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles fizeram isso, foi feita esta proposta, para que tivessem sobre todo o reino uma ordem, uma devida ordem, para que o reino tivesse sobre a guarda destes homens, e para que tudo isso não trouxesse dano ao rei Dario. E foi designado, naquele tempo de Daniel, 3 príncipes, do qual Daniel era um dos príncipes. E presidentes também foram levantados, foram votados entre eles e levantados presidentes. Tudo isso para proteger o governo do rei Dario, ali na terra de Babilônia. Mas o mesmo Daniel, ele se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque a Bíblia diz que havia nele um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo até mesmo sobre todo o reino, porque achava-se nele um homem puro, um homem sincero, íntegro, um homem que preservou a sua aliança durante o governo de Dario, um homem que honrava o seu rei e também honrava ao seu Deus, um homem que respeitava a lei de Dario, porque as suas leis eram com referência ao domínio de Dario e à conservação do domínio do rei e manter a ordem, o progresso daquelas terras de Babilônia, ali na Caldeia. Glória a Deus. Então nós vemos que os príncipes e os presidentes, eles desejaram em seus corações, formalizaram em seus corações a acusação contra o príncipe Daniel. Mas eles não viram diante dos seus olhos o que pudesse acusar a Daniel. Então eles começaram a procurar na lei do Senhor a acusar o servo de Dario, que era Daniel. Procuraram a acusação diante da lei de Deus para o acusar a Daniel. Mas como poderá haver acusação diante da lei do Senhor contra o príncipe de Deus na terra? Contra o embaixador de Deus nas terras de Babilônia. Aleluia! Então nós vemos que Deus guarda os seus filhos, Deus guarda os seus servos. E quem é que pode contra a lei do Senhor? Quem é que pode se levantar? Quem é que pode redarguir contra a lei de Deus? Aleluia! Contra a lei de Deus ninguém poderá alcançar, ninguém poderá destruir. Poderão matar o nosso corpo, mas não poderão destruir, desfazer, não poderão tornar revogável a lei do Senhor. E esses homens acharam ocasião contra Daniel diante da lei de Deus. Esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram: Rei Dario vive eternamente. Eles começam agora a exaltar o rei e a entrar em conselho com o rei contra a Daniel. Aleluia! Então, meus queridos, nós vemos que eles conversaram e palestraram com o rei pedindo o edito real para fazer estabelecerem por todo o reino e firmaram um mandamento que qualquer homem, por um espaço de 30 dias, que fizesse uma petição ao seu Deus ou a qualquer homem, primeiro deveria fazer a petição ao rei,
Caso contrário, seria lançado na cova dos leões. Então o rei, com firme edito, faz a assinatura, passa o seu selo, como naquele tempo, e a sua palavra não podia se revogar. Palavra de rei tem peso, assim como a palavra do Senhor também tem o seu peso. E quando a palavra de Deus é dita e não é cumprida, terá peso de juízo, terá peso de perdas, de fracassos, de derrotas, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então o rei confirma o edito com a sua escritura, o rei assina o edito, e Daniel, quando soube dessa escritura, ele começou a orar ao seu Deus. Ele começou a se separar, como sempre, como era de rotina, como era de costume. Ele agora começa a orar diante do Senhor, pedir uma resposta de Deus diante desta situação, diante desta adversidade. Começa-se uma perseguição espiritual e uma perseguição física de autoridade contra Daniel. Mas ele não fica preso a esta situação. Ele não tosqueneja. Ele não descansa a vista dos seus olhos. E ele começa agora a entrar numa atividade contínua de oração incessantemente. Ele se dobra diante do Senhor, pedindo uma resposta divina de Deus. Aqueles homens rapidamente se juntaram e acharam a Daniel orando e suplicando, porque queriam eles achar algo que fosse acusar, que fosse tramitar diante do rei para a destruição de Daniel. Então eles apresentaram este problema ao rei e disseram ao rei: tu não lançaste um decreto que qualquer homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aleluia! E então responderam e disseram ao rei: Daniel é um dos transportados de Judá. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouviu o rei este negócio e se entristeceu, porque ele sabia, ele ouviu falar que Daniel propôs no seu coração, aleluia, a continuar fiel ao seu Deus. E ele procurou e propôs no seu coração, até o pôr do sol ele propôs no seu coração a salvar a Daniel. Aqueles homens foram juntos e disseram ao rei: sabe, ao rei, é uma lei dos persas e dos medos que nenhum edito ou ordenança que se determinou, que o rei lançou nas suas palavras, o seu decreto, o seu edito, não pode mudar, é irrevogável. Aleluia! E o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Glória a Deus! O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O coração do rei estava ligado ao coração de Daniel. Teve compaixão de Daniel, porque o rei gostava de Daniel. Quem é que não vai gostar de um súdito que lhe é fiel, que lhe é obediente, que é sujeito à sua lei, que sabe muito bem cumprir seus deveres, seus compromissos? A sua integridade estava de pé diante do rei, porém, uma adversidade se passou. O rei não sabia da proposta dos príncipes, dos governantes, dos presidentes, que era destruir e atrapalhar o projeto de vida, o projeto da sustentação do ministério de Daniel naquela corte. E Deus era com ele, porque Daniel guardava a palavra do Senhor.
Daniel obedecia ao seu Deus. Aleluia. E nós vemos, meus irmãos, que Daniel fora lançado na cova dos leões. E o rei não dormiu naquela noite. O rei jejuou. O rei não queria instrumentos musicais diante de sua face para acalmá-lo, para confortá-lo até a hora do seu descanso reparador. Não. O rei ficou preocupado. O rei ficara preocupado com Daniel diante daquela situação. Porque sabia ele que os leões eram famintos, que os leões eram ferozes e que Daniel seria uma presa fácil para os leões diante da fome. Mas Daniel servia um Deus que continuamente estava com seu rosto voltado para ele. Volte-se o rosto do Senhor para nós diante das adversidades. Confiemos no Senhor e tenhamos depósito de fé com Deus. Mas, pela manhã cedo, o rei rapidamente foi até aquela caverna, foi até aquela cova e exclamou com muita tristeza: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso de que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel responde: ó rei, vive eternamente. Essas palavras confortou muito o rei quando ouviu Daniel estando vivo diante daquela adversidade. Aleluia. O que eu quero dizer diante destes dois versículos? E o versículo 22 diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu quero vos dizer, irmãos, uma lição poderosa de Daniel que serve para os nossos dias. Nós não somos contemporâneos de Daniel, mas a adversidade que ele viveu, a perseguição que ele passou, nos serve de experiência para que nós possamos também, em tempos de perseguição, em tempos de adversidade, saber honrar, aleluia, saber respeitar e honrar as nossas leis, desde que sejam justas. Se são leis justas, se são projetos bons, e se temos homens que governam sobre nós, presidentes que governam sobre o mundo, glorifiquemos a Deus, porque Deus está acima de todos os reis, principados, autoridades, potestades. Principados, está o Senhor assentado num trono de glória, e a Bíblia diz que toda a terra é o estrado de seus pés, e o exército dos céus lhe adora. Aleluia. Daniel falou ao rei: vive, ó rei, vive para sempre. Eu vejo aqui a atitude de Daniel em honrar ao seu rei. Mesmo que o rei tenha lançado o decreto e tenha dado ordem para que Daniel fosse lançado naquela cova, mas Daniel não guardou mágoa, não guardou rancor, não ficou contra o rei, obedeceu o mandato. Aleluia. Para fazer cumprir também a lei de Deus. Glória a Deus. Ele honrou o seu rei. E depois, no versículo 22, Daniel começa a honrar a Deus, dizendo que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu quero dizer, meus irmãos, que quando nós honramos o nosso presidente, quando nós honramos aqueles que governam sobre nós, não falamos mal das autoridades, não reclamamos, não murmuramos contra as autoridades instituídas na terra, porque todo governo vem do Senhor, da vontade permissiva de Deus, mesmo que os governos estão errantes no caminho, os seus princípios não são de acordo com a palavra de Deus, não são de acordo com a lei do Senhor, aleluia, os seus princípios vão de acordo com os projetos dos homens, as relações humanas,
vão de acordo com a necessidade de vida dos homens, as suas escolhas, fazem projetos errados, defendem a causa de homens cruentos, defendem situações adversas de homens que muitas vezes fogem seus princípios, os princípios de Deus. As suas vidas são errantes na face da terra, porém, a lei de Deus é perfeita. Daniel honrou ao Senhor. Daniel respeitou o seu rei. Daniel honrou o seu rei mesmo diante daquela perseguição. E quando, meus amados, nós honramos as autoridades instituídas nesta terra, estamos honrando ao nosso Deus. E as nossas orações agora serão ouvidas. Por que muitas orações são interrompidas do mundo espiritual? Por que muitas orações não são ouvidas? Porque não atentamos para honrar aos nossos governantes. Em vez de orar conforme o apóstolo Paulo ensinou, não estamos orando. Esquecemos de orar pelas autoridades instituídas sobre a terra, orar por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão em evidência. Assim ensina o apóstolo Paulo, assim ensina as cartas, as epístolas, que nós devemos honrar como servo a lei, devemos honrar os principados. Aleluia. Nós não vamos dar atenção às leis que estão sendo votadas atualmente. Essa é a verdade. São leis que são votadas para satisfazer as necessidades humanas, mas não estão satisfazendo o Senhor, não estão agradando a Deus. Por isso que nós temos visto tantos juízos descerem sobre a terra. Por isso que temos visto tantas desgraças sobre o mundo, porque está faltando o temor de Deus nos corações. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Daniel temia ao Senhor. Daniel firmou aliança com o rei, de compromisso, de trabalho, pois ele honrava os seus compromissos no reinado, na corte. Ele não negou a sua força, não negou a sua capacidade, não negou o seu entendimento para atender às necessidades da corte, às necessidades do reinado de Babilônia, não. Ele foi justo no seu compromisso, no seu trabalho de administrar os valores, administrar as ordenanças, administrar todo o reino estava em suas mãos, também como uma parte preciosa diante do rei, mas ele também era precioso diante do seu Deus. E por ele honrar o rei e honrar o seu Deus, Deus enviou o seu anjo. Será que estamos obedecendo o princípio de autoridade? Estamos obedecendo os nossos pastores instituídos na terra? Se o seu pastor ora a Deus, se o seu pastor tem uma vida íntegra diante do Senhor, diante da igreja, diante da sociedade, diante da comunidade, se ele tem uma vida íntegra, valorize o seu pastor, valorize a autoridade instituída eclesiástica sobre a igreja, porque você estará rodeado das bênçãos do Senhor. Precisamos definir o que é bênção, precisamos definir o que é promessa. Nesta hora precisamos definir o que é fidelidade, como estão os nossos conceitos acerca de fidelidade, acerca de princípio de autoridade. Aleluia. Quando nós nos rebelamos contra a lei do Senhor, quando nós nos rebelamos contra as autoridades, estamos nos rebelando também contra Deus, que institui, que levanta, que principia a sua obra sobre a terra. Aleluia. Que nós possamos orar, meus irmãos. A oração é a chave da vitória da nossa nação. A vitória que vence o mundo é a fé. A arma que vence o mundo é a fé. E ele se justifica diante do rei dizendo: porque foi achado em mim inocência
diante do Senhor. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel começa a se justificar diante do seu rei e diante do Senhor dos Exércitos. Que cena gloriosa! Meus amados irmãos, os olhos de Deus estavam sobre Daniel naquele momento. O selo lançado pelos governantes, pelos príncipes e pelo rei sobre aquela pedra foi quebrado. Foi destruído porque teve a intervenção de Deus. A pedra de separação foi rolada entre a cova dos leões e Daniel e o rei. Por quê? Porque Daniel tinha aliança com o Senhor, tinha intimidade com Deus. E ele sabia governar o seu reino. Aleluia. Meus queridos irmãos, que nós possamos orar pelos governos de nossa terra. Não vamos murmurar. Se o nosso presidente está tendo sucesso ou está tendo fracasso na sua autoridade, no seu governo, deveremos orar por ele. Porque a intervenção maligna é grande. Os ataques do mundo espiritual são grandes contra este homem. Não estou defendendo a sua política, não estou defendendo o seu governo, não estou defendendo a sua autoridade. Eu estou defendendo a palavra de Deus, a integridade da palavra. Porque contra a palavra ninguém pode. Ninguém pode contra a verdade senão pela verdade, que é a palavra de Deus. Se ele tem chegado até ali, até aqui, é porque Deus, aprove a Deus que ele esteja sentado sobre aquela cadeira de governo para governar sobre a nação. E a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A oração, meus irmãos, move a mão de Deus. A oração é a ferramenta, é a arma secreta da igreja, que se torna revelada quando o milagre através da oração acontece. Quando o milagre está em eminência e quando ele se revela e veio da oração, é o sucesso do nosso trabalho prestado no Senhor. Igreja de Jesus, coluna e firmeza da verdade. Esta é a igreja de Jesus. É a igreja que ora, é a igreja que busca, é a igreja que invoca o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Mais do que hoje, mais do que amanhã. Nós precisamos clamar, meus irmãos, precisamos estar em oração pelas madrugadas, pela manhã, pela tarde, até mesmo de pé em nossas atividades. Em nosso pensamento reservamos minutos e segundos para ser gratos a Deus, sermos gratos ao Senhor, pelo nosso assento, pelo nosso levantar, pelo nosso querer, pelo nosso efetuar, sejamos gratos ao Senhor, porque Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus sustentador, Ele é o Deus mantenedor, Ele é o Deus, aleluia, que está no controle de tudo. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu deixo para todo o povo de Deus. E deixo aqui o meu abraço, companheiro. Evangelista Raimundo, meu amigo, a paz do Senhor Jesus e sua esposa. Deus abençoe. Queridos internautas, Deus nos abençoe, nos dê da sua graça multiforme. Aleluia. Conforme disse uma das epístolas: filhinhos, crescei na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que convite maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus possa despertar em nós, em estender este convite, que cresçamos na graça, no conhecimento da vontade de Deus, da sua vontade permissiva, da sua vontade suprema, porque é agradável, ela é perfeita, ela é boa, conforme disse o apóstolo Paulo.
Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.